Estamos de volta com mais um Cidades 820 aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é sábado, 17 de agosto de 2019. O Cidades tem a apresentação de Tiago Humberto, os trabalhos técnicos de Luiz André, direção de jornalismo Rosane Kotoski, direção geral de Pedro Henrique Gomes. E você pode participar também do Cidades enviando sua pergunta para o WhatsApp 998476110 ou faça seu comentário na nossa transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Bandeirantes. Lá você acompanha todas as imagens do estúdio, toda a movimentação dos nossos convidados aqui na bancada do Cidades 820, que começa agora. 9h07. Hoje a bancada do Cidades recebe os deputados, começando com o deputado federal Rubens Ottoni, está participando mais uma vez aqui do Cidades. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Cidades. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez desse espaço privilegiado de comunicação. Já tive a oportunidade de estar aqui, gostaria de ter voltado mais vezes, mas a nossa agenda pelo estado às vezes não permite no sábado estar aqui, porque eu gostei demais do espaço e da oportunidade de poder aqui colocar as nossas ideias para toda a comunidade. Deputado que viaja muito, né, deputado? Tem a média de quantas cidades por semana o senhor visita? Uma curiosidade. A minha média por mês é nós andarmos pelo menos 12 mil quilômetros por mês, e nesses 12 mil quilômetros visitar pelo menos 40, 50 cidades por mês. Essa é a nossa média de trabalho. Nosso trabalho é intenso em Brasília. Nós tentamos demonstrar na prática, não apenas no discurso, que a política pode ser feita de maneira diferente. E uma das maneiras de mostrar que essa política pode ser feita diferente é não ficar apenas no gabinete, não ficar apenas no plenário. Então, eu sou assíduo em Brasília no debate, mas também me preocupo de andar o estado todo, todas as regiões. Por isso que às vezes no sábado nem sempre eu estou disponível aqui para estar com vocês no debate. Muito bem, nossa produção sempre tentando contato com o deputado, e hoje deu certo, ele vai ficar aqui até por volta das 9h40, 9h45 participando. Faça sua pergunta para o deputado Rubens Ottoni, deputado federal do PT. Com a gente também, professor, sociólogo Alírio Melo. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia aí a todos os ouvintes, é um prazer estar aí participando e contribuindo aí para pensar um pouquinho essa cidade, a nossa sociedade, e agradecer aí por estar fazendo parte aqui de um grupo de peso, né, para ajudar a refletir aí nessa manhã sobre os problemas aí da nossa sociedade. Muito bem, 9h10, e para aumentar esse peso que o senhor falou, professor, a gente recebe nesse momento o deputado Alisson Lima, mais uma vez aqui no Cidades 820, ele que estava tomando um café e batendo um papo com o pessoal do Papo Aberto, tratando daqueles assuntos importantes e batendo um papo bacana com os nossos colegas aqui da Rádio Bandeirantes. Deputado, bom dia mais uma vez aqui no programa, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, deputado Rubens Ottoni, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, os convidados também da mesa. E como sempre, eu gosto sempre de começar aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui junto com vocês mais uma vez. Muito bem, 9h10, faça a sua pergunta também para o deputado Alisson, deputado Rubens, e também ao professor Alírio Melo, professor da Universidade Federal, formado na Universidade Federal do Estado de Goiás, que passa por alguns problemas. A gente vai cobrar aqui do deputado Rubens o que está acontecendo com a nossa educação, o que pode ser feito para que o ministro possa ter um olhar diferente e não ver a educação como algo ruim, algo danoso à sociedade. Participe do nosso programa. Vou começar já falando com o deputado Rubens. Da outra vez que o senhor esteve aqui, deputado, o senhor estava mais otimista em relação à reforma da Previdência. O senhor chegou a achar que ela não passava, ou que pelo menos alguns pontos que o senhor acha que são danosos à sociedade seriam retirados. Alguns pontos foram BPC, a aposentadoria rural, aposentadoria dos professores, mas muitas coisas também que o senhor achava que poderiam sair, continuaram. Qual é a expectativa da oposição no Senado? O senhor acredita que pode mudar mais alguma coisa? Eu acho difícil que no Senado possa acontecer mudanças estruturantes. O Senado sempre é uma casa mais conservadora e uma casa onde a pressão popular ela chega menos.
Então, na Câmara é mais o lugar onde você consegue fazer as modificações. Mas eu avalio que nós avançamos muito na proposta que foi apresentada pelo governo. A proposta ainda é ruim, Sim. Tem muitos pontos que realmente prejudicam, vão ter impactos, consequências sérias, não apenas na vida das pessoas, mas também na economia do país, para pior. Mas nós conseguimos cercar muita coisa da proposta. Essa proposta que foi aprovada pelo governo, ela é muito diferente da proposta que foi apresentada em fevereiro. Sim. Você citou alguns exemplos bem claros, que é a questão do trabalhador rural, do BPC, dos professores, mas eu diria que a coluna vertebral da proposta apresentada pelo governo era a capitalização. Sim. O sistema de capitalização, mudar o sistema atual para um sistema de capitalização. Isso eles tiveram que retirar da proposta. Por quê? Porque eles sabiam que se não retirasse, eles não aprovavam. Então nós tivemos avanços importantes, apesar que a gente sabe que o governo já está se articulando para apresentar uma proposta paralela da capitalização para ver se passa ela sozinha. Mas, de qualquer maneira, no debate da reforma da Previdência, eu vejo que nós avançamos muito, conseguimos fazer o bom combate, conseguimos mudar o que era possível, apesar, agora cabe ao Senado fazer mais mudanças. A capitalização que eu ia perguntar para o senhor, já estão falando no Senado que é uma possibilidade deles colocarem. Agora, o problema é que qualquer modificação que eles fizerem no Senado é obrigado a voltar para a Câmara. Aí é grave para o governo. Então o governo vai pensar 1000 vezes antes de fazer isso, porque é preferível ele aprovar o que já conseguiu aprovar, senão ele corre o risco de perder o que já aprovou, porque se mudar alguma coisa no Senado, tem que voltar para a Câmara. Tá certo. E tem algumas pessoas que, quando ficaram sabendo que o senhor vinha participar do programa, muita gente pode usar o termo triste com essa reforma da Previdência, se for aprovada, e provavelmente será, chegaram a dizer, fizeram um exemplo que eu comecei a analisar isso e a ver no dia a dia onde a gente passa, que, por exemplo, a pessoa deu um exemplo seguinte: pessoas de 60 a 65 anos quase você não vê trabalhando em lugar nenhum, na loja de roupa, loja de sapato, no supermercado, no banco, na área política, Assembleia Legislativa, deputado Alisson, a gente não vê poucas pessoas entre essa idade. E não precisa nem um exemplo até um pouco otimista de 60. Pessoas com 50 anos, o mercado já vê essas pessoas com um certo receio. E às vezes até com menos idade. Onde é que essas pessoas vão trabalhar, deputado? 60 a 65 anos, porque não vai poder se aposentar com a idade mínima. Esse debate da reforma da Previdência era muito importante para as pessoas entenderem a consequência do que o governo estava apresentando. Eu fiz, deputado Alisson, a questão de, na discussão da reforma da Previdência, não ficar só em Brasília, só nas comissões lá em Brasília. Eu fiz uma série de audiências públicas, eu mesmo realizando no interior do estado. Eu fiz agora na última segunda-feira, completei 86 audiências públicas feitas no interior do estado de fevereiro para cá, professor. 86, eu fiz em sindicatos, em associações, igrejas que me chamaram, câmaras municipais, cada um tinha uma motivação diferente, mas chamava. Mas nessas audiências públicas as pessoas questionavam e queriam saber isso. E uma das coisas, o que você falou, Thiago, por exemplo, o professor, a proposta apresentada pelo governo, a proposta era que o professor, para poder aposentar com salário integral, ele praticamente teria que ficar na sala de aula até os 72 anos de idade. Por quê? Hoje não, hoje a regra geral, hoje nós conseguimos modificar a proposta do governo, o professor pode se aposentar com salário integral com 25 anos de sala de aula. 25 anos de sala de aula não é mole. Mas depois de 25 anos de sala de aula, aposenta com salário integral. O governo fez uma proposta que só aposentaria com salário integral, deputado, com 40 anos de sala de aula. A média de entrar um professor na carreira de magistério é 32 anos no Brasil. Uns entram com 25, outros entram com 35, com 40, a média é 32. 40 anos em cima de 32, pessoa com 72 anos teria que estar na sala de aula. O que é uma dificuldade para quem vai trabalhar e uma dificuldade também para os alunos. Então, minha mãe se aposentou com 32 anos, o tempo todo em sala de aula. O que ela ganhou ao longo da vida, além das dores de cabeça, cabelo branco, etc. Ganhou uma prótese em cada joelho, entendeu? E ela foi no tempo limite. Que foi uns 32 anos. É por isso que nós lutamos tanto e estamos atentos ainda para poder tirar aquilo que a gente chama o pacote de maldades que o governo apresenta, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E veio aí uma reforma, uma mini reforma na área do trabalho também, que chega a obrigar o trabalhador, e a palavra é essa, por favor, entenda, a palavra certa é obrigar o trabalhador
a trabalhar os domingos sem receber hora extra. É obrigar, porque se você é contratado por uma empresa e a empresa tem o direito legal de lhe escalar no domingo e não vai precisar te pagar a hora extra 100%, porque ela vai poder te dar uma folga em outro dia, isso é uma obrigação. É bom ressaltar que hoje, a legislação de hoje, ela já prevê o direito e a possibilidade do trabalhador trabalhar no domingo, mas isso é uma exceção. Claro. Hoje é uma exceção e por essa exceção ele tem uma gratificação especial. Claro. Por essa exceção. Agora, do jeito que o governo está apresentando agora, trabalhar no domingo vai ser a regra. Vai ser regular e vai ser obrigação. Pode ser escalado até 7 vezes. Exatamente. Né? Então, 7 semanas consecutivas. Então isso é um absurdo, né? Isso tem impacto na vida das pessoas, na vida das famílias. Esse governo que foi eleito falando que defendia a família, que essa seria uma das coisas, quer dizer, uma ação como essa, paradoxo, né? Vai contra aquilo que realmente pregaram. Tudo foi falado. Inclusive até o Alexandre Frota já saiu desse barco. Deputado Alisson, o senhor que é um dos mais ativos nesta questão da CPI da Enel, toda vez eu faço a mesma pergunta para o senhor e farei de novo, como é que está em que pé que está a CPI da Enel e quais as suas avaliações até o momento? Da outra vez o senhor disse que o ex-governador Marconi Perillo ia prestar esclarecimentos na Assembleia, ele não foi também retirar o ex-governador Maguito para falar sobre esse assunto. Como é que está a situação hoje? O Maguito, na verdade, ele foi desconvocado, né? Eu, particularmente, nunca ouvi falar disso. Eu queria até perguntar para o deputado Rubens Ottoni, que tem mais experiência que eu em parlamento, se alguma vez na história ele ouviu falar de alguém nas CPIs lá em Brasília que foi convocado e depois foi desconvocado. E foi justamente isso que aconteceu. Eu apresentei um requerimento de convocação do ex-governador Maguito Vilela e menos de uma semana depois, os deputados desconvocaram ele lá, fragilizando o meu requerimento. Em relação ao Marconi, não, ele foi convocado, ele está convocado. A questão só que, por enquanto, não foi marcada uma data. Eu tenho batido muito nessa tecla aí de convocar o Marconi o quanto antes para poder falar na CPI, para poder explicar para a sociedade a aberração que foi o processo de privatização, primeiro de venda das ações da CELG para a Eletrobras lá atrás. Sim. E depois da privatização. O processo foi tão fatídico, deputado Rubens, que eu perguntei para a ex-secretária da Economia, há uma semana atrás, Ana Carla Abrão, se foi feita uma auditoria que apontava os riscos em relação aos problemas da CELG e apontando para o caminho de privatização. Pasme, a minha surpresa é que a secretária falou que não foi feita uma auditoria encaminhando o estado de Goiás para um processo de privatização. Eu fiquei estarrecido. Como é que você privatiza uma empresa da envergadura da CELG sem uma auditoria apontando realmente os problemas internos ali? Onde eu quero chegar? Em relação à convocação do Marconi, eu acredito que é importante que ele vá o quanto antes, até porque a CPI tem um prazo regimental. E nós corremos o risco desse prazo regimental ser atingido e o Marconi não falar na CPI por uma manobra política. Em relação à principal novidade que eu vejo nessa questão da Enel, desde que a CPI foi aberta, é esse discurso do Caiado agora de tentar operacionalizar a CELG GT para poder fazer uma espécie de concorrência com a Enel aqui no estado de Goiás. De fato, a Enel precisa sentir aí uma pressão por parte do governo e da sociedade. Claro. A empresa continua com os índices, o DEC/FEC dela está entre os piores do Brasil e avança muito pouco. Eu acredito que a CPI está cumprindo o papel dela aos poucos ali. No imaginário popular, a CPI sempre acaba em pizza, no entanto, nós estamos forçando algumas mudanças no comportamento da empresa. A mais recente agora foi essa questão da ligação de emergência, que não tinha, a empresa não acatava a ligação emergencial, agora acata. E a outra questão também que foi imprescindível na atuação da CPI é essa questão dos medidores, que antes não tinha fiscalização em cima dos medidores. O próprio laboratório da Enel fiscalizava os medidores. Agora não. Agora a AGR é responsável pela fiscalização dos medidores. Se eu, como cidadão, me sentir lesado na minha casa em relação ao medidor, achar que ele foi violado, eu posso acionar a AGR, que ela é obrigada a ir lá e fiscalizar. Deputado, e a CELG GT já se fala também que ela poderia, o senhor acabou de falar também, que já há essa possibilidade de ela se tornar uma concorrente da Enel. Do ponto de vista de estrutura, a CELG GT tem essa possibilidade, e do ponto de vista legal também, é possível ela prestar esse serviço que a Enel presta à população? É possível acontecer isso? A CELG GT, ela é hoje praticamente o braço operacional da Enel, né?
A Enel compra essa estrutura física de cabeamento, né? Dessas centrais de distribuições regionais também, enfim, boa parte delas já fazem parte da estrutura da CELG GT. E a Enel compra esse produto da CELG GT. Uma espécie de uma terceirização. Isso. Né? Eu acredito que sim, o governo pode. No estado de São Paulo, por exemplo, tem 3, 4 companhias de energia. Tem uma que atende na capital e região metropolitana de São Paulo, e tem outras no interior. A própria Enel atua também no interior de São Paulo. Então nós poderíamos ter aqui, de repente, uma companhia atendendo a região metropolitana de Goiânia, outra no interior, uma outra no entorno, que é um local completamente abandonado, uma que tenha um plano de expansão para o setor agrícola do estado de Goiás, que boa parte dos pecuaristas estão reclamando aí que, por exemplo, quando querem montar uma grande cooperativa no interior, não conseguem ter acesso a um trabalho de expansão da Enel, e a Enel não está sinalizando que tem interesse. Enfim, coloca aí no interior, não sei se o deputado, achei até bom a gente debater junto aqui, não sei se o deputado concorda, mas acho que seria interessante a Enel ter concorrentes aqui em Goiás, principalmente se for uma estatal, porque olhando para trás, na linha do tempo, eu fui contra na época como jornalista e sou até hoje contra o processo de venda da CELG. Esse debate ele é muito importante, o que o deputado Alisson está falando, e acho que aqui a participação do professor Alírio, que vai ser muito interessante sobre isso, porque essa CPI que está sendo efetivada na Assembleia Legislativa, ela joga a luz sobre um debate de ideias que nós temos na sociedade. Nós temos no último período, aqui no Brasil, temos comprado uma ideia antiga que já está atrasada no mundo, que é a ideia da privatização. Vendem a ideia de privatização como a privatização fosse o remédio para todos os males e que se privatizando vai resolver o problema, porque o que é estatal não funciona e que se privatizar a coisa vai virar mil maravilha. O exemplo da CELG, da privatização da CELG, ela demonstra que não é verdade isso. Eu também fui um dos que debati, fui até o final tentando mostrar, conscientizar que o caminho para podermos resolver os graves problemas que a CELG tinha, porque tinha problemas, mas não era a sua privatização. E a Enel agora está mostrando na prática o quanto que nós tínhamos razão, porque a Enel hoje ela consegue prestar um serviço pior do que a CELG prestava e numa tarifa muito maior do que a tarifa que a CELG cobrava. Então, quem que sofre as consequências com isso? É o povo mais simples, humilde, trabalhador, que é aquele que depende, que o dinheiro faz falta para pagar essa tarifa e que esse serviço também faz falta. Claro, sim, aí complementando, o problema de gestão pública é que se o Estado não consegue atingir a eficiência, ele então entra com essa ideia de privatização para que a eficiência seja só competência do empresariado, Tudo bem, o empresariado tem a expertise, a capacidade de buscar o lucro, mas fazer isso para que o Estado deixe de assumir a sua competência, ou seja, da sua busca por eficiência, é que é o problema. E na sua avaliação, professor, por que ainda prevalece essa tese na população? Boa parte da população acaba acreditando nessa ideia de que privatizando, como o próprio deputado Alisson e o deputado Rubens falaram, que privatizando as coisas vão melhorar, baseado em frases de efeito, em frases retóricas, porque tá um exemplo aí da Enel para todo mundo ver, a Oi também, a gente poderia até falar depois com o deputado Rubens sobre isso. Agora parece que o Estado vai ter que defender os problemas da Oi, porque a ameaça de que em locais que ela opera já vai parar e prejudicar a população. Então o Estado aparece, o malvado Estado aparece para proteger essas empresas. O que o senhor acha, o senhor que é da área da sociologia, que existe essa tese na cabeça de muitas pessoas? Sim, essa mentalidade, não é nova, ela vai sendo construída aí ao longo do tempo, em que o empresariado é tido como o competente, o que tem realmente agilidade, o Estado, a morosidade, porque o Estado, ele não toma as decisões de forma monocrática, da cabeça de um dirigente, ele tem ali forças políticas para poder, às vezes, tomar uma direção, então ela realmente não é imediata. Isso aí vai reforçando o mito de um Estado que é moroso, que é lento, incompetente, e que de outro lado você tem a força empresarial, a atividade privada como sendo mais
mais ágil. E aí, em cima desse mito, o grande problema que eu vejo é que o Estado acaba abrindo mão de ser eficiente, acaba abrindo mão de buscar a competência, né? A gente tem aí ao longo da história a mudança, né, de um Estado patrimonialista para um Estado burocrático, depois para um Estado gerencialista, né? E nós ainda estamos a construir, né, vamos pensar, administrar a gestão pública brasileira, ainda estamos a construir esse Estado gerencialista. Ainda temos muito que avançar em relação a isso. Mas é tudo muito recente, né? Acho que a nossa história mesmo, em termos de consolidação de nação e até mesmo do Estado brasileiro, tudo muito recente. Nós temos o quê? Menos de 100 anos disso. Então, eu também sou muito reticente com esse negócio de privatização à revelia. Eu acredito que alguns setores, ao invés de simplesmente falar de privatização, vamos abrir, por exemplo, Petrobras hoje. É óbvio que a Petrobras é uma empresa muito importante para o Brasil. Nós não temos dúvida disso. Agora, o monopólio que a Petrobras detém no Brasil hoje é prejudicial para a sociedade. Então vamos abrir o mercado para que outras empresas possam entrar e a Petrobras continuar atuando. É completamente diferente de privatizar a Petrobras. Se fala muito em Estado mínimo e Estado macro. Na verdade, para o cidadão, de maneira bem clara, deputado, eu vejo o seguinte: o Estado vai continuar sendo macro sempre para o cidadão. Qual que é o principal combustível do Estado? Imposto. O cidadão jamais vai deixar de pagar imposto, vai continuar pagando sempre, a carga tributária sempre vai continuar sendo extremamente pesada e a contrapartida que é o problema, entendeu? Se fala muito de Estado mínimo hoje, né? Nesse conceito de política liberal aí que está sendo defendida pelo governo, mas o Estado vai ser mínimo na estrutura dele, na contrapartida, porque na arrecadação ele vai continuar sempre grandioso, não tem como, não vai mudar isso. É verdade. 9h28, falando em privatização. Ou alguém que acredita em reforma tributária para reduzir significativamente mesmo os impostos do cidadão. Não vejo isso. Eu ia falar de privatização, mas vamos falar de reforma tributária, deputado. Já está acontecendo no governo e a gente vai falar com o senhor sobre isso daqui a pouquinho. O que vai mudar para o contribuinte? O pessimismo, só vai falar só um pouquinho. Isso que o deputado Alisson falou é verdade, porque o grande debate na política, e é importante que a sociedade entenda isso, o professor conversava conosco aqui antes de começar o programa, é a gente entender que na sociedade tem ideias diferentes. E essas ideias diferentes, elas são representadas no parlamento e são representadas no executivo também. Sim, claro. Então cada um defende o seu pedaço. Por exemplo, reforma da Previdência que nós estávamos falando, né? Reforma, quando se fala de reforma, é uma coisa para melhorar. Quando a gente reforma a casa da gente, a gente imagina que a casa vai ficar melhor, né? Mas a proposta do governo de reforma não tinha nada para melhorar para o trabalhador. Era mais o quê? O que o governo queria era, na verdade, na prática, privatizar, acabar com a aposentadoria pública para abrir caminho para um grande negócio, que é a venda dos planos de aposentadoria privada. Esse era o interesse do governo. Agora, a reforma tributária é a mesma coisa. Qual a reforma tributária que nós queremos? O deputado Alisson jogou a pedra aqui, falou assim: essa reforma tributária vai ser para diminuir imposto? Nós queremos que seja. Sim, claro. Nós queremos que seja até para poder aquecer a economia. Porque para gerar renda para as pessoas poderem consumir. Mas não é isso que tá previsto, pelo menos por alguns segmentos que estão representados lá na Câmara. Então nós vamos ter um debate grande lá na Câmara e no Senado. Sim. Sobre qual a reforma tributária que nós queremos. Eu quero uma. A minha reforma, eu quero reforma tributária, acho que é importante, mas a reforma que o governo quer apresentar está muito distante da reforma que o povo brasileiro precisa. A preocupação é se tiver alguma pegadinha dentro dessa reforma tributária onde pode prejudicar os mais pobres. Por exemplo, estabelecer um imposto único, não pode se estabelecer um imposto único, deputado federal, e esse imposto único tendo uma alíquota maior do que a soma de todos os impostos. Exatamente, hoje. Acho que isso é o principal. 9h31, a gente vai continuar falando da reforma tributária. Antes a gente vai chamar o Band de Notícias aqui na Rádio Bandeirantes. 9h31. Olá, sou Regina Silveira, estou aqui trazendo informações. O quinto, 7523-7523. O quarto, 2361-2361. O terceiro, 6830-6830. O segundo, 9997-9997. O primeiro, 6974-6974.
A soma 33.686. Quina, concurso 5.048. Sexta-feira, 16 de agosto. 19, 31, 38, 57 e 74. 19, 31, 38, 57 e 74. E um bom dia. 820 AM, uma emissora afiliada à rede Bandeirantes de Rádio. Acesse o site bandeirantes820.com.br e fique bem informado. Baixe o aplicativo Bandeirantes 820 no seu celular. Entre nas nossas redes sociais. Assista nossa live no Facebook. Rádio Bandeirantes 820. O melhor jeito de fazer rádio. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Vestibular para Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e agora cursos de 2 anos. Recursos Humanos, Logística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Gestão Ambiental. Venha para a melhor, venha para a primeira. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Informações 6232771000. Acesse www.fanap.br. Administração, professor Frederico Lucas. Você também sonha em ter a sua própria casa com um mega quintal? Calma, gente, eu tenho um plano. Na Aldeia dos Sonhos, os lotes são a partir de 1.200 metros quadrados. E você conta com o Plano Construtor. Escuta só que não tem erro. Financie direto com a construtora e comece a pagar só daqui a 36 meses. Ah, e você ainda garante lazer completo e segurança total 24 horas. Entendeu? Com o Plano Construtor, seu sonho vai dar certo. Para saber mais, ligue 3292-0288 ou 99401-0580. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Vestibular para Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e agora cursos de 2 anos. Recursos Humanos, Logística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Gestão Ambiental. Venha para a melhor, venha para a primeira. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Informações 6232771000. Acesse www.fanap.br. Administração, professor Frederico Lucas. Band Notícias. A Prefeitura de Goiânia lançou o edital de processo seletivo simplificado para o contrato temporário de 67 vagas para reforçar o quadro pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da CEINFRA. O processo seletivo, que será composto de etapa única, a análise de títulos e experiência profissional, tem vagas para os cargos de analista em obras de urbanismo, nas funções de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, tecnólogo em construção de edifícios e tecnólogo em construção de vias terrestres. As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas de 1º a 10 de setembro pela internet, no site concursos.goiania.gov.br, no link Processo Seletivo Simplificado Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, edital número 001/2019. E Goiânia é uma das cidades brasileiras que recebe neste sábado ações da 13ª edição do Dia Nacional da Construção Social. Serão oferecidos gratuitamente a operários, familiares e comunidade em geral vários serviços na área de saúde, educação, cidadania e lazer. O Dia Nacional da Construção Civil tem como objetivo promover a qualidade de vida e lazer aos profissionais do segmento da construção civil. A programação inclui uma mostra tecnológica que trará novidades sobre práticas construtivas, materiais e equipamentos e informações sobre cursos de qualificação do SESI e SENAI, orientação jurídica, corte de cabelo masculino, orientações sobre formalização de cadastro para o microempreendedor individual, o MEI, consulta nas especialidades médicas de clínica geral, cardiologia, oftalmologia, fonoaudiologia e odontologia, além de sorteios de TVs para trabalhadores das empresas associadas, apresentações culturais com danças, música, teatro, massagem e muita diversão para a criançada.
O evento ocorre até às 13 horas na sede do Seconce, que fica na rua C-136, quadra 307, lote 2021, número 681, no Jardim América, em Goiânia. Quer saber mais? Acesse nosso site radiobandeirantes-goiania.com.br ou procure por Rádio Bandeirantes Goiânia em nossas redes sociais. Esse foi o Band Notícias, que volta a qualquer momento na nossa programação. Eu sou Sara Queiroz para Bandeirantes, a rádio que tem opinião. De volta com Cidades 820, agora 9 horas e 37 minutos. Hoje recebendo o deputado Alisson Lima, o deputado Rubens Ottoni, também o professor Alírio Melo, fazendo parte aqui da bancada do Cidades 820. A gente estava falando de privatização e falando também da reforma tributária, e o deputado Alisson levantou um tema bastante interessante. Se esta junção de impostos, que é um dos pontos que o governo defende, deputado, não pode aumentar o imposto para os trabalhadores. É uma preocupação, um tema que o senhor levantou, e como é que está isso na bancada federal, deputado? Até porque ainda não foi bem explanado para... O trabalho da reforma da tributária está iniciando. Nós vamos fazer um debate intenso, queremos fazer com que esse debate ele chegue também na comunidade. Eu já estou organizando também audiências públicas para poder fazer no interior do estado, para que as pessoas saibam o que vai estar dentro dessa proposta, e nós vamos além. Nós queremos apresentar, quando eu falo nós, a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos apresentar uma proposta alternativa. Certo. Para podermos fazer um contraponto e podermos mostrar uma reforma tributária que vá no rumo, não de aumentar impostos, como o deputado Alisson já levantou a preocupação, mas uma reforma tributária que seja, não apenas para falar que está simplificando, porque às vezes o simplificar dá a impressão que é bom porque está simplificando, mas simplifica à custa do pequeno. Claro. O que nós queremos fazer é uma reforma tributária que faça justiça social. Uma reforma tributária que cobre mais de quem ganha mais e cobre menos de quem ganha menos. Tem segmentos na sociedade que não pode nem ser cobrado. Ele precisa ser ajudado. Porque ele ainda não está nem exercendo em plenitude a sua cidadania, que é a garantia da Constituição. A Constituição garante que todo cidadão tem direito a exercer sua cidadania. Alguns segmentos, nós sabemos, ainda não chegaram nem no patamar de exercer sua cidadania. Claro. Não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito a emprego. Então, esses precisam ser ajudados, eles não podem ser cobrados. Eles falam, não, mas eles não pagam imposto. Ora, como que não paga? Quando ele vai no supermercado comprar o arrozinho dele, tá pagando imposto lá no arrozinho. Quando ele vai, fala, não, mas eu não tô dando conta de comer nem arroz, eu só tô comendo o pão. O pão que ele compra na padaria, ele paga o imposto também. O aluguel que tá pagando. Então tudo é imposto. Então esse o IPTU do imóvel. O pequeno, em alguns segmentos, ele não poderia nem pagar. Agora, o grande tem que pagar mais, é claro, porque isso é justiça social. Quem pode mais, paga mais, até para ajudar aqueles que não podem. Aí eu pergunto pro professor, por que a parte expressiva da elite brasileira não gosta de dividir o bolo para todos? Por que sempre a carga mais pesada tem que ficar por mais pobre? Aí é uma distorção de visão de sociedade que nós temos, né? A gente tem a ideia de que não, alguém ganha porque alguém perde, né? E isso de fato não prepondera em todas as negociações, né? Nós temos um projeto de sociedade, nós não somos só negócios, tá? Então a gente precisa pensar também no ganha-ganha, tá? Então o sujeito movimenta ali milhões, ele gera emprego, né? Um empresariado, ele tem ali uma taxa de lucratividade, mas qual é o custo que a sociedade paga também para manter aquele empreendimento? Vamos dar um exemplo aqui, a área de transporte, né? Tem os ônibus aí transitando na cidade, né? Ora, isso gera um custo para a cidade, claro, que todos nós sofremos. A poluição ambiental, né, provocada aí por esses ônibus que estão transitando na cidade, ela é rateada, né? Ela está pulverizada em todos aqueles que transitam pela cidade, tá? E o ganho, né? A rentabilidade lá, o lucro dessa empresa, né? Tá direcionado para um determinado grupo, tá? Tudo bem que ela tem lá uma concessão, tem uma função social, não é isso que eu estou questionando, mas nós devemos perceber que
a geração de riqueza, ela é coletiva, ela é social, ela vem desde lá do sujeito, o trabalhador braçal, que está lá no chão de fábrica, né? Até o sujeito que está lá no pensamento estratégico da empresa. Então, todos estão colaborando para gerar uma riqueza, e essa riqueza tem que ter sim uma distribuição de forma social justa. Professor, você me perdoa, apenas uma frase que o senhor soltou ali dentro do contexto todo que o senhor estava falando, mas que ela foi solta aleatoriamente e que me serviu aqui para poder gerar uma pequena reflexão, que foi a questão do transporte público. O professor falou que as empresas aqui de Goiânia cumprem um fator social. O fator social que as empresas aqui de Goiânia do transporte público, agora posso falar com propriedade de causa, que eu estudo isso desde que eu entrei na Record em 2009. O fator social que as empresas aqui de Goiânia do transporte público cumprem é o mesmo que os caminhões gaiola cumprem. Mesma coisa que caminhão gaiola, não tem outro fator social nenhum por trás aí. É um processo que foi na época, em 2007, a concessão toda, a licitação, ela é extremamente comercial, não existe contrapartida social nenhuma, visam apenas o lucro. O sistema de bilhetagem está na mão das empresas. Quando você tenta entrar aí, você recebe ameaças até de morte. Quando você começa a entrar nessa crítica de tirar o sistema de bilhetagem das empresas de ônibus e jogar para a CMTC ou para a CDTC. Hoje eu sou representante da Assembleia Legislativa na Câmara Deliberativa do Transporte Público. Quando você começa a falar de subsídio do transporte público em Goiânia, esse movimento está crescendo. Eu estou vendo que o pano de fundo está sendo feito, é para poder jogar mais dinheiro nas empresas e não no sistema. Nós precisamos de algo completamente diferente, reforma de terminais, aumento e modernização das frotas. O subsídio é para amparar o cidadão, não é para poder sustentar cofre de empresário que já é bilionário. Então não existe fator social nenhum hoje no transporte público de Goiânia. Fui em São Paulo recentemente, conversei com o Thiago pouco tempo atrás. Sim. Lá 95% da frota de ônibus em São Paulo nova, com ônibus biarticulados, com os micro-ônibus circulando na periferia, onde tem menos demanda, eles colocam os ônibus menores e com ar-condicionado também. A tarifa é praticamente a mesma de Goiânia. Ônibus com tecnologia também híbrida no motor, né? Os ônibus da Eletra que são fabricados no ABC, lá que são exportados até para o Chile, para Santiago. E Goiânia tá arcaico. Os ônibus de Goiânia, gente, são os mesmos ônibus de 10 anos atrás. Sim. Quando o ex-prefeito Iris Rezende, na época, eu falo ex-prefeito porque teve Paulo Garcia no meio. Na época, o Iris Rezende, ele lotou o estacionamento do Serra Dourada com centenas de ônibus que foram pagos pelo cidadão. A gente vai voltar. Sim. Mas a gente vai voltar ainda com esse assunto sobre a privatização da Metrobrus, onde o governador do estado e o prefeito da capital também se reuniram para discutir essa privatização, e parece que é algo iminente já, deputado. O senhor vai falar sobre isso? Qual a sua opinião em relação a essa privatização? O deputado Rubens Ottoni vai ter que deixar aqui a bancada para outros compromissos. E antes eu queria que o senhor falasse sobre essa lei de abuso de autoridade, deputado. Qual é a avaliação do seu partido? Talvez a sua avaliação em especial. Olha, essa questão, o debate aqui, antes de nós começarmos a nossa entrevista aqui, nós conversávamos informalmente aqui, o deputado Alisson e o professor Alírio comentavam aqui da polarização que às vezes existe na sociedade. Sim. E isso faz com que as pessoas seguem e não consigam enxergar o que está sendo debatido. E aí tenta polarizar, o que um defende passa a ser absurdo para o outro, o que é absurdo para o outro passa a ser bom para o de cá, e às vezes a gente perde a razão. A lei do abuso de autoridade é a coisa mais normal possível. A lei quer dizer o seguinte: quem cometer algum abuso vai ter que assumir as consequências. E isso é o mínimo que pode ter numa sociedade onde todos paguem o preço. Por quê? Porque a gente está acostumado com um histórico nosso de impunidade. Sim. Onde o pequeno, quando ele comete qualquer irregularidade, a força da lei chega com muita rapidez nele. Agora, quanto mais acima a pessoa tá, quanto mais graduada é a pessoa, aí mais difícil dele poder assumir a responsabilidade de algum abuso que ele tenha cometido. Então a lei ela é simples. Ela é o seguinte: qualquer pessoa, pode ser político, é do executivo, é do legislativo, é do judiciário, qualquer lugar, ele esclarece os abusos e a punição. Por quê? Porque a lei que nós tínhamos era de 1966. E os abusos que podia cometer naquela época nem sempre são os de hoje. Então, claro, é isso que foi a lei. Então não tem nada. Aí fica a polêmica, porque tá querendo defender impunidade, porque tá querendo perseguir não sei quem. Vai acabar com a Lava Jato. Não tem nada disso. Abuso da autoridade. Então, quem cometeu algum abuso, claro, a lei
prevê que haja punição. Ponto. É isso. Eu achei que isso é positivo para a sociedade. Que todo mundo espera. Antes do senhor ir, quero ler a mensagem aqui do João Meira, de Senador Canedo, que sempre participa com a gente. Ele que fala o seguinte: bom dia, Tiago, um abraço para todos da bancada, muito inteligente hoje. Quero fazer minha previsão aqui que o deputado Alisson Lima vai se tornar prefeito de Goiânia e Rubens Ottoni será o governador do estado de Goiás em 2022. 9h46. Esse foi o João Meira, lá de Senador Canedo. Deputado, obrigado mais uma vez aqui por participar do programa Cidade. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade, um abraço ao João Meira também, obrigado aí pelas palavras, mas aqui fiquei muito feliz de poder participar com você mais uma vez, Thiago. Desculpe aí a gente não poder atender todos os seus pedidos de estar aqui ao sábado, mas realmente é porque eu fico por interior, claro, fazendo visita. Hoje mesmo eu já saio aqui, faço uma reunião em Aparecida e ainda vou no Vale de São Patrício, mas quero agradecer aqui a oportunidade de estar com o deputado Alisson, com o professor Alírio, participar com vocês. Grande abraço. Obrigado, deputado Rubens Ottoni do PT aqui participando do Cidades, e a gente quero também mandar um abraço para o pessoal, assessoria de imprensa do deputado Rubens Ottoni, abraço, que sempre atende a gente com muita educação, com muito profissionalismo. Agora 9h47, a gente vai voltar rapidamente, deputado, eu ouvi a sua opinião e também ouvi a opinião do professor Alírio sobre essa questão da privatização da Metrobrus, que o professor também tem conhecimento da área do trânsito. O senhor acha que é importante mesmo essa privatização? Por que o Estado não pode continuar administrando a Metrobrus, já que é uma empresa que não tem concorrência, uma empresa que tem cliente, não falta a clientela? Por que tem que colocar na mão das empresas? Eu fiquei muito triste com a fala do Caiado na reunião que ele teve com o Iris Rezende essa semana, e na verdade é a segunda vez ou terceira que o Caiado fala algo no mesmo sentido. A visão do governador em relação ao transporte público, ela é totalmente fora de contexto e de compasso. A visão que ele tem do transporte público, ele falou de maneira bem simples, é de que o transporte público se resume a ônibus e troca de pneus. Então, infelizmente, o povo goiano colocou, nesse aspecto pelo menos, transporte coletivo, o povo goiano colocou alguém no palácio, lá no centro administrativo Pedro Ludovico Teixeira, que não tem a visão correta do que é transporte público. Transporte público é muito além disso, tem a ver com o direito de ir e vir das pessoas, é investimento, por exemplo, em modernização de frota, é investimento nos corredores de ônibus, é você gerar bem-estar social para as pessoas, porque à medida que a qualidade do transporte público vai melhorando na cidade, agrega valor na cidade. Na parte urbanística, né? Gera mais emprego, a cidade ela vai ter um outro layout, uma outra forma de serviço lá fora. E o Caiado, infelizmente, a visão dele em relação ao transporte público é de que se trata de ônibus e troca de pneus. Nós vamos caminhar, infelizmente, por um processo de privatização da Metrobus por conta da visão pessoal do governador em relação ao transporte e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. A cama de gato já está pronta. Sim. O governo vai devolver a Metrobus para a prefeitura, e a prefeitura vai encaminhar automaticamente para um processo de privatização. Tiago, ouvintes, sou contra. A Metrobus é superavitária. Ela fatura algo entre 70 a 90 milhões todos os anos. Se tem problema ali dentro, pode ser corrigido. É uma empresa lucrativa e o governo pode ali qualificar melhor o trabalho da Metrobus. Mas não vai fazer, aparentemente, porque não quer, porque a visão do governador caminha no sentido contrário. Ela voltando, e só te interrompendo, professor, rapidamente, ela voltando a concessão para a prefeitura, a Assembleia não pode interferir em absolutamente nada no processo. Decisão governamental. A única coisa, o único debate que vai parar na Assembleia agora nesse semestre, sim, é a questão do subsídio do transporte público. E no modelo que está sendo feito aí a proposta, tanto pelo Benjamin Kennedy, quanto pelo Jânio da Rua também, que é essa questão de você aumentar a alíquota do IPVA ali, do licenciamento do veículo, para poder destinar uma parte para subsidiar o transporte público, eu sou contra. Hoje tem orçamento no estado para poder destinar algo em torno de 150 milhões por ano no sistema. Eu vou provar como. O estado não acabou de cortar vários incentivos de várias empresas, né? Não comemorou aí que aumentou a arrecadação em mais de 1 bi em apenas 6 meses? Não pode fatiar um pouquinho desse orçamento aí e compartilhar um pouco com os municípios e injetar no transporte público? Para que mais uma vez falem sobre taxar, aumentar impostos para a população? Eu sou contra. E até tem gente correndo de blitz para todos os lados, aí você vai aumentar o IPVA dessas pessoas, é complicado também.
Sim, aí você aumenta o custo, né, da manutenção do transporte individual, né, do veículo aí. Mas demonstra que nós estamos optando aí por priorizar, né, uma modalidade que não deveria ser priorizada. Nós temos aí o viés de deixar o transporte público de lado, quando, né, o Alisson aí me corrigiu, mas quando eu disse da gaiola lá, né, que você se referiu. Eu corrigi, apenas peguei uma deixa tua para poder opinar em relação a essa questão. Sim. Eu estava me referindo à ideia para qual aquela empresa foi criada, né? A legitimidade é cumprir, né? Como se um complementou a função social. Na verdade, na tua fala, eu me inspirei na tua fala para poder comentar. Sim, então, mas o que ocorre? Que a cidade está pegando realmente o caminho errado. Ela deveria priorizar o transporte público. Para quê? Para que a gente conseguisse diminuir a quantidade do veículo individual, claro. Esse carrinho aí que só transporta uma pessoa por carro, né? A gente pode andar aí na cidade, nós vamos ver, né? A maioria dos veículos, uma única pessoa. Sim. Uma cidade que já tem mais de 1 milhão de veículos, tá? Então é algo que tem que ser enfrentado, né? De priorizar qual é a modalidade que nós priorizamos, e aí eu gostaria inclusive de abrir, né, outras modalidades que nós temos aí. O Rubens Ottoni, deputado Rubens Ottoni foi embora, mas a abertura feita lá com o prefeito Paulo Garcia, né? Que já não está mais entre nós, mas que teve a coragem de colocar a mão na cumbuca e criar aquelas faixas específicas para as bicicletas. E enfrentou problemas. Os corredores de ônibus também, ele começou a buscar isso. Sim, enfrentou muitos problemas somente para criar alguns corredores de ônibus, investir no transporte da bicicleta, e enfrentou tantos problemas. Imagine se for trabalhado por parte dos políticos essa ideia de diminuir carros. As pessoas já vão começar com aquela tese de que o Estado está interferindo nas liberdades das pessoas. É um problema muito sério que eu acho que os políticos não vão enfrentar, né, professor? Sim, mas o que você precisa é diversificar as modalidades, né? Eu vejo assim, que nós estamos aí com muitas tecnologias, claro, né? À nossa disposição, que às vezes já nos permite economizar em termos de transporte, ou seja, nem precisar mesmo de transportar por uma questão de uma tecnologia, principalmente em relação à comunicação. Mas essas tecnologias têm sido levadas aí para a área de comercialização. Vamos pegar aqui o Uber, o Uber Eats, né? O Uber é algo que tem que ser normatizado. O que eram os taxistas há alguns anos atrás, né, brigando por uma permissão de um ponto de táxi, e o que é hoje. Claro. Tá? Então, a criação de uma tecnologia que acabou influenciando no nosso fazer, nos nossos hábitos, né, na nossa forma de lidar com as nossas necessidades. A outra questão, o Uber e o Uber Eats. Olha o quanto que nós temos de motociclistas, né? Os homens caixas, né? Agora nós temos esses homens caixas. Muitos. Né? Já carregam ali em suas costas. Aquilo ali é fruto de uma precarização de trabalho, vem de uma legislação que permitiu que essa modalidade de contratação ou de falta de vínculo acontecesse, né? E o uso da tecnologia para facilitar o transporte, né, de mercadorias. Claro. Então, isso gera riqueza para a cidade? Gera. Mas como que o poder público vai interferir nisso? Né? Então, são mais motociclistas rodando. Qual é o risco de acidente? Né? Quais são as doenças, né, desse trabalho? Então, o poder público não pode esperar que isso aconteça, ele tem que interferir antes, ele tem que ter propostas, né? Já temos o Uber Eats de bicicletas. Então, nós precisamos ampliar o uso da bicicleta, sem porque aí amparo legal. Você não está obrigando o sujeito a deixar de usar o veículo. Você está criando outras modalidades que vai servir de opção. O problema é que boa parte dessas modalidades surgiram agora dentro de um contexto realmente de desemprego, né, de muita informalidade, de carência extrema da pessoa ter um ganha-pão ali, e ela acaba caindo por esse caminho, e aí fica muito difícil você da noite pro dia conseguir regulamentar todo esse pessoal. Só de Uber nós temos 10 mil pessoas hoje trabalhando de Uber aqui em Goiânia. Agora, concluindo minha fala, Thiago, sobre a questão do transporte público, eu acho que é um dos principais problemas hoje de Goiânia para serem resolvidos nessa virada de ano entre 2019 e 2020. Inclusive, com certeza vai ser pauta da próxima campanha política para a prefeitura, e eu vejo que o candidato que vai ganhar a eleição aqui
no ano que vem eu posso apostar de olhos fechados que é alguém que vai trabalhar muito em cima desse assunto e vai apresentar propostas claras para a sociedade, porque a dependência do transporte público é algo muito grande numa cidade como Goiânia. Claro. E o nosso transporte hoje está destoando. Então, o subsídio, por exemplo, é uma ideia bacana, mas a forma com que ele está sendo vendido aí e proposto pelo governo, eu sou contra. O Reginaldo, que está dando bom dia para todos aqui, está falando para o deputado Alisson não se esquecer dos abrigos para os pobres que pegam ônibus, porque as chuvas já estão vindo. O Reginaldo não fala aqui o setor que ele mora, na cidade. Um abraço para o Reginaldo, a gente leu sua mensagem. Tem também um amigo aqui que não quis se identificar, ele fala daquele tema da mini reforma trabalhista, que ele diz que as creches, pergunta se as creches vão abrir aos domingos, porque os pais terão que trabalhar, e com quem ficará os filhos, com quem ficarão os filhos. O Antônio participando aqui. O Reginaldo acaba de colocar a sua mensagem lá do setor sudoeste, preocupado com as chuvas. Em relação ao aspecto da mini reforma e em relação às creches de domingo, eu já não tenho conhecimento se esse ponto está, né, na proposta lá em Brasília da mini reforma trabalhista. Sobre a questão dos pontos de ônibus, infelizmente, no atual contrato, na atual concessão, não existe uma cláusula clara que determine obrigatoriedades, obrigações em relação a pontos de ônibus e abrigos. Teoricamente é dos municípios. Mas os municípios, por exemplo, pactuaram recentemente esse negócio, mas não estão fazendo absolutamente nada. Os pontos de ônibus de Palmas, esses dias até viralizou nas redes sociais um vídeo lá de um senhorzinho. Os pontos de ônibus de Palmas, com a cidade que tem um PIB muito menor que o de Goiânia, imensuravelmente menor, uma cidade muito mais pobre que Goiânia, a capital do Tocantins, e lá tem pontos de ônibus com internet, com placas de energia solar, em boa parte da cidade. Em Taquaruçu, por exemplo, que é um distrito de Palmas, que fica a 27 quilômetros do centro de Palmas, tem pontos de ônibus com energia solar, placas de energia solar, Wi-Fi e aquele painel de madeira atrás térmico para poder absorver o impacto do sol nas costas das pessoas ali, e uma cobertura um pouco ampla para poder proteger as pessoas da chuva. Aqui, quando você encontra, são aqueles de concreto da década de 80 ainda. Exato. Não existe ponto de ônibus moderno em Goiânia. Gente, faça um desafio, Thiago, ouvintes, professor Alírio. Aqueles pontos de ônibus do entorno da Praça Cívica, todos ali, ó, da 90, da 85, da Paranaíba, passem ali, por gentileza, e deem uma olhada no aspecto visual dos pontos de ônibus, todos degradados, caindo aos pedaços, com ponta de ferro exposta. Não tem manutenção de ponto de ônibus. Isso tem que ser tratado aqui em Goiânia. 9h59 aqui no programa Cidades 820. Chegamos ao final de mais um Cidades. Hoje começamos um horário diferente, um pouco mais tarde, mas a partir do próximo sábado a gente volta ao nosso horário habitual a partir das 7h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa eu agradecer a presença mais uma vez do deputado, sempre dando uma aula pra gente de sociedade e preocupado muito também no âmbito social da nossa cidade, do nosso estado. Deputado, obrigado por mais uma vez aparecer aqui ao programa. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Mais uma vez, motivo de muita alegria mesmo estar aqui com vocês. Eu acredito que as transformações sociais que acontecem em Goiânia, em qualquer lugar do mundo, passam por esse caminho aqui, que é o debate. Leve aqui o nosso abraço para nossa querida Mariane Ferreira, e a gente faz aqui um pequeno jabá para nossa colega que lançou recentemente um livro, A Luz da Aurora, uma história muito bacana, emocionante, escrita pela nossa querida jornalista Mariane Ferreira. Um abraço para ela. Professor, obrigado pela presença aqui no Cidades. Volte mais vezes pra gente falar não só de sociologia, mas desse tema que é o trânsito, que é um problema que não é só quantidade de carros, tem muitos problemas relacionados a isso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí os ouvintes, né? E é bom a gente estar aí discutindo a cidade, porque a gente precisa apontar soluções, né? Trabalhar com os problemas e apontar soluções. E já é um começo, é uma conversa. Parabéns pelo programa. Obrigado, professor Alírio, deputado Alisson Lima, participaram aqui do nosso programa 10 horas. Na sequência tem o pessoal do esporte trazendo as melhores informações do esporte brasileiro aqui na Rádio Bandeirantes. A gente volta no próximo sábado às 7h30. Até lá. De toda a água do mundo, menos de